Municipal de Ensino. Estamos na linha, Renato? Valeu. Já estamos na linha com a pré-candidata a presidente do Brasil pelo PSTU, a Vera Lúcia. Ela que é bancária, tem 54 anos, é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe e, tudo indica, disputará a eleição presidencial esse ano pelo PSTU. Seja muito bem-vinda, Vera Lúcia, ao programa Primeira Mão. Oi, bom dia. É um prazer imenso estar no programa Primeira Mão, poder conversar com vocês aí da cidade e falar um pouco do Valeu, Vera Lúcia. Eu vou pedir para o Renato dar uma melhoradinha aí no volume, para a gente poder escutar bem a Vera Lúcia. Bom, Vera Lúcia, o pessoal... Qual é a cidade? Tá ouvindo a gente bem? Oi? Tá me ouvindo bem? Tá cortando um pouco. Tá cortando um pouquinho, Renato. Dá uma melhoradazinha aí no sinal. Dá uma melhoradazinha aí no sinal para a pré-candidata poder ouvir a gente bem. Qual é a cidade? Eu gostaria de saber, pré-candidata, a senhora está com a agenda marcada para Alagoinhas, né? Tem uma coletiva de imprensa que vai ser feita às 10 horas, e tem alguns atos que a senhora vai fazer também aqui. Eu queria que a senhora fizesse um resumo da sua passagem por Alagoinhas, o que é que será feito, hein, pré-candidata? Oi, primeiro que é um prazer imenso voltar a Alagoinhas. Você sabe que o PSTU, ele foi primeiro a cidade e depois se estende para os outros municípios da Bahia. Então, eu tenho um carinho muito grande pela cidade e também pelos nossos companheiros que sempre tocaram com muito assunto o nosso partido aí. Então, eu estou aqui em Salvador, cheguei aqui anteontem, tive várias atividades no dia de ontem, entrevistas, reunião com apoiadores, com ativistas, e hoje chego para Alagoinhas e passo o dia aí nessa cidade. Vai ter um encontro com as lideranças aqui do PSTU da região, não é isso? Isso, nós vamos ter além da coletiva, nós vamos ter um encontro com os ativos do PSTU e apoiadores da cidade e região que nós vamos reunir ainda hoje à tarde. Entendi. Vamos acompanhar de perto aí a agenda da pré-candidata. Pré-candidata, o Brasil está num momento bastante conturbado, né? Principalmente para os pré-candidatos. A gente ainda está repercutindo, né, essa fatalidade que ocorreu no Paraná, em Foz do Iguaçu, inclusive com morte, né? E a gente vê no país uma divisão entre bolsonaristas e petistas. No sábado, o próprio Lula parabenizou um filiado do PT que tinha empurrado um empresário, né, em 2018. O empresário bateu a cabeça, um traumatismo craniano. Como é que a senhora está vendo essa eleição presidencial? Inclusive, a senhora que está num partido na área da esquerda, que oposição, né? Claro, claramente ao presidente Bolsonaro, ao bolsonarismo, mas também, né, oposição ao Lula. Não declarou apoio a Lula, como fez, por exemplo, o PSOL. Como é que o PSTU está imerso, né, nessa situação? Como é que vocês enxergam essa situação vivida pelo Brasil? Então, primeiro que o Brasil, nessa... Alô? Alô, pode falar. Voltei. Estou entendendo. Estou vendo o retorno. Então, primeiro que o Brasil, ele é levado a uma polarização que é nefasta, principalmente a classe trabalhadora. Porque o país não é dividido entre Lula, e lulistas e o PT e Bolsonaro. A sociedade brasileira, ela é dividida entre os trabalhadores que produzem esse país, que uma parcela dele está empregada trabalhando exaustivamente, não consegue sequer sobreviver, uma maioria que está desempregada e no subemprego,
E aqueles que dentro dessa classe conseguem comer uma parte que não tem comida em casa, que é a imensa maioria também, e aqueles que já estão passando fome. Por outro lado, nós temos nesse mesmo país grandes empresários que, em meio à morte, à fome, o desemprego e à degradação da natureza, estão lucrando exorbitantemente. E dentro disso, nós temos a ultradireita de Bolsonaro, que tem uma parcela dessa mesma burguesia nacional e internacional com ele, e uma outra parcela que apoia o governo Lula com Alckmin, que também são grandes empresários, que também são banqueiros, latifundiários, grandes comerciantes, grandes industriais, que também apoiam essa mesma chapa. E dentro disso, dessa mesma chapa de Lula-Alckmin, você vai encontrar o MDB de Renan Calheiros, você vai encontrar o PSB, não só o PSB, né, o Rede Sustentabilidade, que é parte integrante, inclusive, dessa federação que hoje compõe esses partidos. Mas também, por exemplo, Roberto Requião. Você vê Lula dizer que vai... Agora, o que é mais importante é garantir que para a sua chapa tem o apoio de Temer. E junto com isso você encontra o PSOL, encontra o PCdoB, encontra até o PCO, abraçado com essa chapa e dizendo que os problemas que nós vivemos nesse país vão ser resolvidos votando em Lula. E a outra parcela dizendo que o Brasil está muito bem, porque Bolsonaro é um bom governo e que ele deve continuar. E no meio dessa pancadaria toda, como se só tivéssemos essas duas saídas possíveis para nós estamos apresentando uma candidatura que não é somente para disputar e dizer que tem uma terceira via. É para dizer que nós temos um programa, um projeto de sociedade aqui para esse país, como parte da realidade mundial, que responde ao problema da fome, do desemprego, do subemprego, da falta de moradia, de saneamento, de educação e de saúde, que é apresentado de forma independente pelo PSTU e o Polo Socialista e Revolucionário, que é composto por ativistas desse país inteiro. Mas pré-candidata, os eleitores aí, eu falo até de mim próprio, né, os nossos ouvintes também há onde concordar, que é muito difícil, né, a gente encontrar a senhora em programas de televisão, até de cunhos políticos, né, especializados, né, como, por exemplo, Roda Viva, enfim, né, para que a senhora possa expor as suas ideias. Né? Claro, fazer uma pré-campanha, uma campanha nessas condições é extremamente difícil. A senhora acha que a grande mídia, de certa forma, ela fomenta essa divisão do país, ou essa visão de apenas 2 ou 3 candidatos, né, e aí incluindo um pouquinho aí o Ciro Gomes, e praticamente expurgando os outros pré-candidatos, as outras figuras nessas eleições, pré-candidato? Com certeza. Para além da legislação eleitoral que permite e favorece isso, a grande mídia também não é uma coisa solta no ar. São setores que são linhas de comunicação, setores da comunicação que são ligados diretamente a determinados setores econômicos e que também têm interesses econômicos nesse país. Então, para a grande mídia de massa, e assim como não interessa para a legislação eleitoral e nem para os grandes empresários, não interessa ter uma candidatura como a nossa. E dificultar ao máximo que ela aconteça. E além disso, nós temos mais dificuldade ainda, para além da gente não ter condição de aparecer na grande mídia, de não apresentar de forma que o conjunto da classe trabalhadora e a sociedade brasileira se aproprie desse nosso programa, conheça, divulgue, debata, questione, estimule, ajude a desenvolvê-lo, a aplicá-lo, defenda esse mesmo programa, porque esse é um projeto de sociedade que vai contra os interesses econômicos desse país e defende, por exemplo, a classe trabalhadora, os micro e pequenos empresários. Isso não interessa aos bancos, isso não interessa ao agronegócio, né? Isso não interessa às grandes redes de comerciantes e industriais desse país.
E nós precisamos, diante disso e diante de toda essa dificuldade, mesmo assim, nós não vamos abrir mão de defender um programa que seja nosso, porque disso depende a nossa vida, disso é parte da nossa realidade, e nós queremos resolver problemas que são nossos, porque é uma necessidade. Então, uma candidatura como essa não é uma questão de vaidade, também não tem a ver com o meu nome, com o meu partido. Tem a ver com as necessidades da classe trabalhadora brasileira, e que o PSTU não abre mão de apresentar o seu projeto, porque nós somos parte dessa mesma classe. Nós somos explorados e oprimidos da classe trabalhadora. Então, se nós não temos que escolher em que mão vai ficar o chicote daqueles que nos exploram e oprimem. Nós, como oprimidos e explorados, nós temos que tirar o chicote da mão deles para que nós não tenhamos que apanhar nesse país e temos o dever e a necessidade de comer, de viver, de trabalhar, de morar, de existir, porque hoje a nossa vida corre risco. São 7 horas mais 25 minutos. Nós estamos entrevistando aqui no Primeira Mão a pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, a Vera Lúcia, que hoje estará em Alagoinhas, cumprindo a agenda. Vera Lúcia, muito se fala também nessa questão da democracia, né? A liberdade de pensamento, de expressão. Recentemente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, criou uma ação dentro do Supremo, inclusive evitando, né, que partidos pudessem expor suas ideias, não só, né, a ala bolsonarista, mas também, para nossa surpresa, o PCO, o Partido da Causa Operária. Quer dizer, há uma ação ampla, né, de restrição, né, do que se fala, ou pelo menos do que se entende, de críticas ao STF, como se fosse um ataque à democracia. Como é que o PSTU está observando, né, essa situação, né, da democracia? Há inclusive um discurso, né, por parte da campanha do Lula de ser uma candidatura em defesa da democracia. O Bolsonaro, por outro lado, também fala que ele está a defender a liberdade individual das pessoas. Como é que o PSTU vê toda essa situação da discussão da democracia, né, e essa situação do STF com os partidos, ou com alguns partidos, né, para defender essa democracia, Vera? Então, primeiro que Bolsonaro não é um defensor da democracia. Bolsonaro tem surtos de autoritarismo, manda o tempo inteiro o povo calar a boca, e para ele democracia é que os outros se calem e ele somente possa falar, e os seus setores apoiadores. Por outro lado, nós defendemos que todas as pessoas tenham o direito de expressar o pensamento, toda forma de pensamento. A democracia aqui nesse país se resume, por exemplo, ao fato de que os grandes empresários, os grandes partidos, passam o dia inteiro na grade da televisão, o dia inteiro na grande mídia, o dia inteiro você sabe o que eles pensam, o que eles querem, o que eles desejam. Não é assim com a classe trabalhadora. A gente não vive dizendo o tempo inteiro o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós necessitamos. Isso não é verdade. Não existe democracia nos bairros mais pobres desse país. Não existe democracia nas fábricas. Não existe democracia na maior parte dos locais de trabalho. Nem dentro dos meios de comunicação, os profissionais da comunicação podem dizer o que pensam, o que querem, porque eles estão submetidos aos interesses e à linha editorial do jornal que ele trabalha. Então, a nossa democracia nesse país se resume a gente expressar nosso pensamento e nossa luta nas manifestações, ter direito a nossas organizações, os sindicatos, os partidos, os movimentos, as associações, fazer greve, mas é fazer greve e apanhar, é fazer greve e ter sentença contra, cortar o direito de greve, bater em ativista, porque o professor apanha nesse país, aluno apanha nesse país, operários apanham nesse país, motorista apanha nesse país. E aí tem aqueles ainda que, quando se levantam, morrem, né? Como foi agora o exemplo de Bruno Pereira e Dom Philips.
Mas esse é o que o país e o mundo inteiro teve conhecimento, porque uma semana depois mataram mais indígenas e quilombolas naquela região, do mesmo jeito que matam indígenas e quilombolas no Maranhão, e do mesmo jeito que mata a juventude negra e pobre nas periferias. Então, a nossa liberdade é bastante limitada, e mesmo essa, Bolsonaro quer acabar. E nós devemos lutar muito para manter essa liberdade, porque mesmo ela muito pequena, fomos nós que conquistamos. Não foram eles que nos deram. Mas defender essa democracia não significa dizer que eu posso ter atitudes machistas e racistas e dizer que eu tenho que expressar o meu racismo e os homens expressar o seu machismo, a sua LGBTfobia, a sua xenofobia, e dizer que isso é liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não dá o direito de ninguém se achar melhor que outro, se achar maior que outro. Que o branco é mais importante, é superior ao negro. Que negro pode ser espancado, pode ser humilhado, pode ser morto, pode ser torturado, porque ele é menos capaz, porque isso não é verdade. Que os homens podem humilhar, podem bater e podem matar mulheres, como ocorreram 2 casos aqui na Bahia, somente no dia de ontem, que a gente teve oportunidade de ver, que foram 2 feminicídios. E nem também é liberdade você achar que uma expressão do pensamento político é motivo para você chegar lá e matar outro, como aconteceu agora em Foz do Iguaçu. Isso também não é liberdade. Por isso que nós não temos acordo com o que está dizendo o ministro Alexandre de Moraes, mas também não está certo o Lula e nem também está certo o PCO. Mesmo que o PCO não seja igual a Lula, nem seja igual ao bolsonarismo, e também não somos igual a esse judiciário que, mesmo pousando de democrata agora, ele é conivente com tudo que acontece nesse país. Inclusive as chacinas que acontecem, pegam sempre aqueles que são a raia miúda, que são os pobres e negros das periferias, mas não se pegam aqui nesse país os latifundiários plantadores de maconha. Não se pegam, no nível internacional, aqueles que são os produtores, mas não são os produtores de coca, aqueles que são os industriais da cocaína, da indústria armamentista, e há um incentivo e a conivência do Estado, inclusive, ao não criar uma campanha de educação, mas, ao mesmo tempo, de resgatar a juventude, de propiciar a todos nós condições de vida. Nós estamos falando de comida, nós estamos falando de casa, nós estamos falando de trabalho, de educação, de saúde e de preservação da natureza, que esse sistema não preserva os grandes empresários, mas sabem muito bem como é que bate, como é que cala a nossa boca e como nos condena a essa vida de sofrimento. Então, nós queremos uma sociedade democrática, mas para isso o conjunto da classe trabalhadora, que aqui nesse país é de milhões, possa controlar o seu governo. E é esse chamado que nós fazemos ao Polo Socialista e Revolucionário e à candidatura do PSTU que nós estamos apresentando nessas eleições. José Gomes pergunta para a pré-candidata pelo PSTU, Vera Lúcia. Liga o áudio, Gomes, pode fazer sua pergunta. Bom dia, pré-candidata Vera Lúcia. É um prazer termos aqui no Primeira Mão a sua presença para que o ouvinte que nos acompanha diariamente possa conhecer as diversas propostas e, na hora de ir para a urna, se definir por aquele que ele achar melhor. A minha pergunta é a seguinte: qual o principal pilar da sua candidatura que diferenciará as ações de seu governo com relação às demais candidaturas colocadas no processo eleitoral, se eleita for? Primeiro que o nosso... Oi, bom dia, Gomes. Primeiro que o nosso programa já está disponível no site do PSTU, na minha página, e na página do Polo Socialista e Revolucionário, para que a classe trabalhadora, a juventude, os indígenas, quilombolas, as mulheres, negros, LGBTs e os companheiros que moram aqui de outros países possam abraçar, conhecer e com a gente discutir a melhor forma de aplicar.
Segundo, que nós estamos fazendo um chamado da classe trabalhadora brasileira para que se organize e lute para a aplicação desse programa. E que nós, um governo nosso e da classe trabalhadora, não é que nós chegamos ao governo, é que a classe trabalhadora precisa governar junto conosco. E para isso precisa controlar esse governo. E essa é a grande diferença entre as nossas candidaturas nessas eleições e as candidaturas que estão se apresentando pelos demais partidos. Mas eu quero aproveitar o momento para dizer o seguinte, que eu tenho que ir para Alagoinhas, que eu ainda estou aqui em Salvador, e eu tenho que chegar lá daqui a pouco. Dizer que a nossa convenção está marcada para o dia a Convenção Nacional, para o dia 31/7 de julho, né? Às 14h30, vai ser lá em São Paulo, no auditório do Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo. Vai ser oficializado muito... a sua candidatura, né? Porque agora todo mundo é pré-candidato, né? Exatamente, que a gente ainda é pré-candidato, até o dia 31, até o dia 30, dia 31 já é a candidatura. E nós vamos também nesse mesmo dia, aliás, no dia 22, nós já vamos estar apresentando ao país a nossa vice-candidatura, que agora a nossa pré-candidata a vice é a nossa companheira, uma indígena, de lá do estado do Maranhão. Ela é da articulação da Teia dos Povos, e o nome dela é Cunã Iaporã, e conhecida como Raquel Tremembé, que é essa a sua nacionalidade indígena. E nós queremos dizer que hoje nós vamos fazer com vocês uma entrevista muito mais rápida, porque eu tenho que sair, mas me comprometo de, num dia que vocês quiserem, que a gente marcar com antecedência, fazer uma entrevista que a gente possa conversar o tempo que vocês quiserem, para a gente se debruçar sobre esse programa, para que todos os ouvintes da emissora possam conhecer de forma mais de perto as nossas candidaturas, mas como é que nós queremos e precisamos governar esse país. Nós agradecemos aqui sua presença hoje, claro que haverá outros momentos, aliás, daqui a pouquinho a gente se encontra, né, na coletiva de imprensa, eu estarei lá presente, mas muito obrigado por ceder alguns minutos, né, da sua agenda aqui para o programa Primeira Mão, para os nossos ouvintes, e a gente deseja aí sucesso na sua caminhada. Eu é que agradeço a oportunidade do espaço e dizer que daqui a pouco a gente se encontra, e bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo nessa emissora. Muito obrigada a todos vocês, viu, gente?